vou fazer uma apresentação, uma introdução, e a gente vai fazer o bate-papo sobre aquelas questões que eu havia mandado previamente. Basicamente aquilo mesmo. Ok? Depois você lembra a gente, tá, Wagner? Ah, sim. Estamos ao vivo, então? Bom, boa noite a todos. Eu vou pedir para o pessoal que está aí nos assistindo, dar uma nota aí para a gente de 1 a 10 na qualidade do áudio, do vídeo que está chegando aí para vocês, por favor. O pessoal nos auxiliar aí nos comentários. Ok? Bom, eu acho que está ok, já está chegando aqui o pessoal comentando. Bom, sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live do Burke Editorial. Para a gente é sempre um privilégio estar falando com vocês aqui pelo nosso canal do Burke, vocês que nos seguem e estão dando voz a essa iniciativa conservadora há alguns anos. E o tema de hoje é a representatividade democrática do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos aí que o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do poder judiciário brasileiro, é a nossa Suprema Corte, não é isso? O STF ele tem a principal função de defender a Constituição Federal, sendo aí seu grande guardião. Né? Todavia, nós percebemos, sabemos que, principalmente nesses últimos dias, há um ativismo judicial escancarado em todo o judiciário brasileiro, por parte, principalmente, aí dos membros da Suprema Corte, que, infelizmente, nos entristece e até nos envergonha. Então, você que está aí nos ouvindo, a gente está com convidados muito especiais aqui, a gente já vai apresentar para vocês, mas eu gostaria de perguntar para você, colocá-lo para pensar um pouquinho. Você já parou para pensar por que, se nós vivemos, afinal, numa democracia, por que um dos três poderes, então, é a indicação do chefe de governo e não de um voto direto, por exemplo, né, como o executivo e o legislativo é? Na hipótese, por exemplo, de uma insatisfação, deflagração aí de ilegalidades cometidas por um membro da Suprema Corte, quem, afinal, julga esse processo de impeachment? O Senado? E quem julga um senador? É a Suprema Corte. Então, como que a gente sai aí desse chamado looping infinito? Né? Como sabemos, como diz Edmund Burke, o mal ele só prospera pelo silêncio dos bons. E é por isso que hoje nós temos aqui dois ilustres convidados, como eu já mencionei anteriormente aqui, que dominam o assunto que nós vamos abordar. Por isso, quero agradecer a presença aqui de Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, cientista político, empresário e parlamentar brasileiro. Luiz Felipe, muito obrigado pela presença. Obrigado, Wagner. Estamos também aqui com o Dr. Kleber Tavares, ele é procurador da República. Dr. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigado. Muito bom. Bom, vamos começar aqui, então, com a primeira pergunta, né, para o pessoal que está nos assistindo entender melhor esse assunto que estamos abordando hoje, tão importante. Quais são, então, as funções de uma Suprema Corte? O que ela deve entregar à população, afinal? Podem ficar à vontade. Kleber, por favor, ataque o tema. Você é o expert técnico acadêmico aqui. Eu sou um leigo parlamentar. De modo algum, já assisti suas palestras já e tenho certeza que é simples humildade, né? Uma grande qualidade sua. Mas vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Wagner. Boa noite, Dom Luiz Felipe. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse assunto que eu realmente sou fascinado nele. Eu passei os últimos dias praticamente folheando livros e mais livros aqui em casa, só para lembrar dos grandes detalhes disso. E aí, essa parte inicial é aquela típica resposta do depende, né, do direito, né? Como que é no Brasil? No Brasil, uma Suprema Corte acumula de modo diferente do resto do mundo, ela acumula todas as funções possíveis e imagináveis que uma Suprema Corte poderia ter, né, nas ideias mais avançadas de alguém de uma agenda que quisesse uma Suprema Corte com todos os poderes possíveis. Ela controla, primeira coisa, o básico, ela é o último grau de julgamento de todas as ações. Então, praticamente todas as ações podem chegar ao Supremo. Existem requisitos, obviamente, para isso, mas ela é a última instância recursal. Ela julga também em única instância
várias pessoas com foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, deputados, senadores, ministros, presidente, eles próprios, inclusive, se um ministro do Supremo comete um crime de abuso de autoridade, um crime comum de abuso de autoridade, ele é julgado pelos seus próprios pares, correto? Então, só aí você já viu que eles detêm todas as possíveis competências para casos comuns, né? Além disso, tudo relativo a controle de constitucionalidade no Brasil começa ou termina neles. Então, eles são a última instância para decidir qualquer questão de constitucionalidade no controle que a gente chama de controle difuso, e eles ainda têm todos os instrumentos, não é nem possíveis e imagináveis, os além da imaginação para o controle concentrado, né? Ou seja, o controle concentrado neles, controle abstrato. Então, você quer, às vezes, impugnar um decreto. No normal, a pessoa teria que ir no primeiro grau para impugnar um decreto. Pela nossa legislação especial, nós temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que mesmo nessas situações de um decreto, o Supremo já pode ir diretamente olhar a ele. Então, todas as situações de controle de constitucionalidade, todas as situações da vida em si, de decidir a vida em si das pessoas, vão parar no Supremo. E isto não vê paralelo no resto do mundo. Acho que deu para entender o tamanho do problema que estamos enfrentando, não é? Sim, um grande problema, né? E eu queria aproveitar aqui dentro aí, seguindo a temática que nós mencionamos anteriormente, perguntar para o Luiz Felipe, em que modelo, então, a nossa Suprema Corte, ela se inspira, Luiz? Modelo austríaco, americano, algum modelo peculiar? Eu acho que é uma coxa de retalho daquilo que é conveniente, ou que foi conveniente ao constituinte, que era influenciado pela classe jurídica no decorrer ali da Constituinte de 87, que fez a Constituição de 88. Então, realmente, acho que o Kleber colocou muito bem a tecnicalidade do que envolve o Supremo Tribunal Federal. Vou resgatar aqui alguns princípios, princípios, eu não sei se são princípios que se aplicam também à parte jurídica, mas se aplicam à contabilidade, que tem princípios como materialidade, né? Princípios que você precisa fazer senso daquilo que é de fato material e descartar aquilo que é imaterial. Ao mesmo tempo, aquilo que faz o bom senso, né? Acho que você tem que ter um sistema judiciário em que a população entenda o sistema, que a população tenha consciência do que é o sistema judiciário e que ela se sinta representada por esse sistema judiciário e confiante que esse sistema judiciário significa justiça empregada naquele território. E é exatamente essa a função que se perdeu, essa conexão de percepção de justiça, ou do que é o sistema judiciário, que já era complexo, e se torna cada vez mais complexo e distante de uma realidade de compreensão da população, que temos um problema gravíssimo, além dessas atribuições que já de jure já são atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. Então, na consciência de um cidadão comum, para que serve o STF? Né? Acho que, num conceito mais abrangido, em termos de para que serve o STF em outros países, é para fazer júdice de questões constitucionais pura e simplesmente. Não vai mais além de averiguar a constitucionalidade de uma série de leis, de emendas constitucionais, etc. E se interrompe aí. Agora, no contexto do sistema judiciário como um todo, e em função do STF ter se atribuído todas essas outras funções, perverteu completamente essa definição primordial. Ele passa muito mais tempo fazendo outras coisas e não faz o básico dele, e isso também não é só o STF culpado disso. Outras organizações de Estado têm um problema.
o próprio Estado brasileiro se atribui a se fazer várias coisas e esquece suas funções básicas. Fazer a segurança muito bem, fazer a parte, ou menos, dotar o território ou as entidades federativas de capacidade de educação e também de saúde. Então, se perde um pouco a perspectiva e entra em domínios que estão fora da sua alçada. E é isso que, basicamente, isso que a STF tem feito. Não é só de hoje, né? Esse problema do STF realmente é o de arranjo. Agora, qual é esse arranjo? É um arranjo que é feito de cima para baixo. Quando você olha o sistema judiciário de cima para baixo, do que é bom para o sistema, o que é bom para o STF, do que é melhor para o STJ, do que é bom para o Ministério Público, você começa todo esse arranjo de poder é feito de cima para baixo, em que a compreensão daquele que está recebendo o serviço, que está pagando por esse serviço, está completamente distante das atribuições. Então, eles não querem muito entregar um serviço que para a compreensão da população brasileira. Eles querem montar uma burocracia que faz sentido a eles do ponto de vista central, de cima para baixo. E é exatamente uma das coisas que a gente precisa combater. Acho que o sistema ele se perverte exatamente com essa falta de consciência, essa falta de transparência pela maior parte da população. E é isso que gera esses problemas. Eu até falei numa entrevista ontem que o STF deveria ter o direito de resposta a várias de suas críticas. Ele deveria se colocar adiante e dizer o porquê que está fazendo o que está fazendo, de uma maneira bem clara e exposta para a população começar a entender. Mas nem isso eles fazem. Claro que, entrando aqui no mérito aqui da questão mais desses últimos inquéritos, vemos que há ilegalidades patentes, mas ele poderia explicar o porquê que ele está fazendo isso para evitar a animosidade contra eles mesmos. Então, tudo é causa e consequência. E a causa é estrutural. Eu diria que, em boa parte do problema, ela é estrutural. Segundo, a seleção de boas pessoas, que isso não tem sido a tradição. A seleção do próprio STF agora tem seguido também um rito constitucional que não é dos melhores, tem sido facilmente violado e temos que melhorar esse rito de seleção e desenvolver outros mecanismos para trazer de volta o povo neste processo, para que ele se sinta representado, que ele se sinta que tenha um sistema judiciário que valorize ele como cidadão. Kleber, quer falar alguma coisa? Essa questão do STF, da forma como eles têm agido, tem trazido também para o povo como um todo uma grave insegurança jurídica, né? Não se sabe mais como que eles vão decidir, por exemplo, agora durante a pandemia, não sabia mais como que eles iam decidir acerca de qual decreto vale, qual decreto não vale, tinha que ficar esperando tudo chegar até o STF, para então o STF vir a dizer caso a caso o que ele achava que era essencial, o que ele achava que não era essencial, né? E essa desconexão deles, você tem dois problemas aí, né? O primeiro problema é que a própria formação do jurista já gera essa desconexão, né? E a forma como se chega lá e depois se fica vitalício retira o que, acho que foi o que você quis dizer também, em algum momento, a questão do accountability, né? Eles não são responsáveis exatamente por aquilo que eles dizem, porque o salário deles não depende do que eles decidem, eles não há questão de serem reeleitos, eles só vão sair de lá praticamente quando se aposentarem, se quiserem, então não haverá nenhuma consequência prática na vida deles acerca deles tomarem uma decisão que vá contra aquilo que o povo entende correto, né? Então, por isso mesmo que eles são considerados um excelente instrumento para o que o Sérgio Moro chamou na tese dele de revolução dos direitos, né? Eles podem fazer isso porque eles estão completamente desconectados da realidade, então podem fazer essa reestruturação da sociedade a seu bel prazer. Seria realmente muito interessante pensar novas maneiras de indicação e, por um lado, né, como que eles devem chegar lá, e de accountability, né, coisas que gerassem essa responsabilização deles pelo que eles fazem. Sistemas de recall, mudança de competência de quem julga, né? Tudo isso aí, a questão toda é que
se a gente faz essas mudanças na Constituição, quem vai julgar a constitucionalidade disso é o próprio Supremo, né? E, por exemplo, a Suprema Corte da Índia já tentaram fazer algumas modificações lá e eles não aceitaram. Isso nos leva, inclusive, Kleber, Luiz, ao nosso próximo tema aqui, né? Que outros sistemas existem e podem ser pensados, né? Concurso, eleição direta pelo povo, indireta, pelo Congresso. O que pode ser feito, já aproveitando que falamos aqui na questão da Constituição? Bem, olha, vamos deixar claro aqui. Não existe atualmente nenhum STF que é eleito. Também não existe o senso de representatividade democrática dos juízes. Isso é uma referência, eu diria que é muito distante. Existia talvez na Grécia Antiga, em outros modelos. Agora, em modelos modernos, fazer uma eleição para o STF, e isso, ou para qualquer um dos grandes quadros de juízes, isso está distante do que talvez seria o ideal. Agora, o que é importante fazer? Há mecanismos, como muito bem apontou aqui o Kleber, há mecanismos que criam freios e que criam o que ele mencionou de accountability, né, que é senso de responsabilidade, de ser dono do problema que os juízes não têm, que eles precisam passar a ter, e de se autorreformar. Mas como é que você faz isso? Você tem o que tem em alguns países, chama-se eleição para retenção. Então, por exemplo, é um processo de 2 etapas. A primeira etapa, o juiz ele é selecionado. Claro que a gente precisa mexer nos critérios de seleção, acirrar ainda mais o rigor de quem é que sobe para a Suprema Corte. Isso tem que ser revisto e que tem que ser seguido à risca e que deve haver punições se não seguido essa risca, esse processo. Então, isso é o ponto número 1. Agora, o ponto número 2, uma vez selecionado o juiz, passado lá por uma série de avaliações junto ao Senado, etc., dá-se 1 ou 2 anos de sua estadia no juiz, como juiz, e você faz uma eleição de retenção. O que é essa eleição? É um referendo, dizendo, olha, gostaram dessa seleção? Aí você está trazendo o povo para dentro do processo e dando um tempo ao juiz se demonstrar que veio. Então, mostrando chance dele dar certo e dando chance dele dar errado ao mesmo tempo. Então, você tem ali uma chancela popular de sim ou não. Não é que a população vai poder selecionar um dos juízes, ou selecionar o juiz, mas ela vai poder dizer que não quer. Vai ter o voto de não confiança no juiz, ou dar o voto de confiança, que ele pode continuar. E mesmo assim, no futuro, se houver uma questão que leve à idoneidade e o juízo de dado juiz, que a população possa ela também fazer a eleição de retenção, por via abaixo-assinado, mesmo depois de uma primeira automática, no futuro ela possa também, via abaixo-assinado, com um número representativo da população brasileira, possa também fazer uma eleição de retenção, chamar uma nova eleição de retenção. Então, esse tipo de realidade é muito importante para o Brasil. Já existe em outros países, não necessariamente para a Suprema Corte, mas sim para os juízes locais. Então, isso é que é uma evolução do sistema. Agora, vamos lembrar, na época do Brasil Império, o poder moderador, que era o chefe de Estado, é o equivalente do chefe de Estado hoje, na maioria dos países parlamentaristas, existia lá a possibilidade de fazer a remoção de qualquer juiz mediante um processo de queixa. Então, havia ali um processo de pessoas que faziam queixa sobre tal juiz, ou porque era corrupto, ou porque era ineficaz, ou porque o juízo dele era sempre contrário à sociedade ou ao Estado brasileiro, e então submetia-se as queixas a um fórum e era avaliado pelo poder moderador, pelo Conselho de Estado, era avaliado pelo imperador. E o imperador dizia sim ou não se mantinha o juiz, podia remover. Claro que o imperador nunca exerceu essa função, porque ele mesmo selecionava os
juízes. Então, ele tinha um crivo pessoal muito elevado e nunca houve queixas, ou talvez pode ter ocorrido, mas não no grau suficiente para ele ter que exercer o outro poder dele de poder remover. Mas qual é o princípio ativo aqui? Quem está nomeando, né, tem que ter o poder de remover. Isso que é o princípio aqui. Então, se a população está elegendo, ela tem que ter o poder de remover. Se é o poder do chefe de Estado que está nomeando, ele tem que ter o poder de remover. Então, esse conceito não está representado na nossa Constituição, está representado, sim, em outras constituições que eu diria que são mais evoluídas do que a nossa. Então, isso dá uma válvula de escape para o sistema. Se o Senado não faz um impeachment, existem outras válvulas de escape aqui. Estou nomeando duas, tanto o chefe de Estado podendo remover ou fazendo ver a eleição de retenção, que é uma intervenção mais democrática e muito mais ampla. Então, há mecanismos. Agora, como bem apontou o Kleber, quem é que vai julgar a constitucionalidade de implementar esses mecanismos? São esses 11 juízes? É possível que um ou outro até aprove isso, né? Temos aí alguns posicionamentos ali de alguns juízes que dão alguma esperança. Mas nós aqui já estamos um pouquinho fartos de ver a experiência, né, de como é que é feito o jogo do STF, sobretudo os ativistas que têm se mobilizado aí nos últimos 5 anos, sabem muito bem como é que é o jogo interno deles lá, quando eles querem reprovar algo que é muito bom para a sociedade. Agora, Kleber e Luiz, uma pergunta muito recorrente, muito popular também, que a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, nas conversas diárias. É possível, afinal de contas, se tirar um ministro do STF ou não? Quais são os mecanismos constitucionais existentes, se eles são efetivos ou não? E aí? Pode começar aí, Kleber. Bom, os mecanismos, a gente até estava falando, né, os mecanismos existem. O primeiro, eu já falei, se ele cometer um crime e for condenado, perda do cargo e tudo mais, ele vai perder o cargo, né, vai ser retirado. Só que são eles próprios que julgam. Vocês veem que o apego ao poder, né, por quem o tem, é muito grande. A gente teve agora, nesse julgamento do inquérito, né, daquele primeiro inquérito lá do fim do mundo, instaurado lá pelo Toffoli, foi por 10-1. 10 pessoas quiseram manter um inquérito que está fora da lei, fora da Constituição, aquilo que eu chamei no Jornal Brasil Sem Medo de vingança privada, de uma coisa que remete lá aos tempos bárbaros. Não é nem um inquérito aquilo. Então você vê que quando pega efetivamente nos poderes deles, nossa, eles não querem abrir mão. Então o único que se levantou contra aquilo e que realmente não poderia ser diferente, né, foi o Marco Aurélio de Mello. Agora os outros votos não deu para entender em termos jurídicos. Então, uma questão seria a condenação criminal por eles próprios, né, um julgando o outro após ser denunciado pelo Procurador-Geral da República. Né? A outra situação seria por crime de responsabilidade, que as hipóteses são mínimas, porque ninguém imaginava lá em 1950, quando fizeram a Lei 1079 dos crimes de responsabilidade, que teríamos um judiciário com tamanho poder, um STF e um judiciário, principalmente STF, com tamanho poder como temos hoje. Então, não fazia sentido você criar também um grande sistema de impedimento para ministros do Supremo. Isso, pelo menos, é a minha visão sobre o assunto. E aí o que acontece? Os crimes de responsabilidade não são exatamente crimes, né? Então, tudo que eles geram é basicamente o impeachment e a suspensão dos direitos políticos quando geram a suspensão de direitos políticos. Né? E aí, por outro lado, o Senado, isso vai ser julgado pelo Senado, o Senado é julgado pelo STF em todos os crimes comuns, que dá prisão. Então você vê só, é um fiscalizando o outro. Algo que eu comentei outro dia no meu canal do Instagram. Você tem 3 poderes. Tem que voltar para cá, né? Que eu estou meio preso aqui no meio. Você tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, certo? Legislativo e judiciário fiscalizam-se a si mesmos, certo? E o executivo está aqui sozinho, sendo fiscalizado pelos outros 2. Ele não tem força nenhuma com relação a esses 2. Diferente, por exemplo,
o nosso executivo é chefe de Estado e chefe de governo, né? Ele acumula essas funções. Diferente, por exemplo, do chefe de Estado no Império, o poder moderador, que também era poder moderador, o imperador, que tinha essa possibilidade de suspender um juiz, né? Até porque, se você for voltar bastante no tempo, o judiciário estava abaixo, normalmente, do poder do imperador, né? Ele que nomeava, né? Então, ele que deveria ter julgado, como se fosse uma delegação dos poderes dele de julgamento, né? Então você vê que nesse triângulo aqui, só dois que têm função, um julgando o outro. O executivo está aqui quase que como refém desses outros dois, enquanto esses outros dois podem fazer acordo de cavalheiros, um não julga o outro, né? Não sei se é isso que está acontecendo, né? Mas muitos processos contra, a grande maioria dos processos contra parlamentares simplesmente prescreve no Supremo, e não vemos um pedido de impeachment de ministro do Supremo andar no Congresso Nacional. Então, isso deve significar alguma coisa. Agora, a pergunta... Pode falar, Luiz, desculpa, pode falar. Não, só complementando, e eu gostaria de escutar a tua pergunta, mas, de fato, aqui o caminho que é o mais democrático é de quem teve a última chancela para colocar cada um dos ministros naquela cadeira, que é o Senado. Então, cabe ao Senado remover. E o Senado só pode remover se há um processo de impeachment. Vamos lembrar aqui que o impeachment é um processo do Estado removendo seus agentes. Não é um processo democrático. Não é um processo de intervenção popular. Esse é um processo do próprio Estado. Então, as forças de Estado precisam confirmar que houve crime, que houve abuso de autoridade, uma série de coisas, como bem apontou o Kleber aqui. Então, essa função primordial de fazer a remoção cabe àquele que foi o último a chancela de ter colocado ele lá. E o Senado, como bem exposto também, está travado em situações. Muitos deles não houve renovação efetiva no Senado. Temos o repositório da velha política do Brasil. Ali todos têm processos no STF, alguns gravíssimos, extremamente públicos, já nem deveriam ser senadores, mas continuam lá porque tem esse compadrio, digamos assim, com o STF. Então, ali uma mão lava a outra e as duas estão sujas, muito sujas. E nesse contexto, quem sai perdendo é a população brasileira e o sistema político brasileiro, porque a instabilidade que esses agentes geram, estando ainda na administração pública, é tremenda. E como isso é um fator desestabilizador do nosso sistema político. Mais uma vez, somente alguns juízes, alguns senadores têm essa visão de querer, acima de tudo, estabilizar o sistema político brasileiro. Os demais querem jogar o jogo e estão ganhando. É isso. E pensando aí dentro de um recall de ministros, né, ou temporariedade, né, de mandato, essas modificações, afinal, elas demandam uma nova Constituição ou é possível, dentro do texto atual, que ele seja emendado? Que essa é a pergunta que as pessoas fazem, né? Elas se sentem aí desamparadas e a pergunta é como que nós podemos resolver o que está sendo feito? O que nós podemos de fato fazer? O que os nossos representantes de fato podem fazer com o que temos em mãos hoje? Bem, o que podemos fazer é uma emenda constitucional para regulamentar o recall. Então, e tudo isso, eu já até solicitei relatoria de todos esses projetos. A maioria desses projetos já existiam e, incrível que pareça, já tinham sido criados até pela esquerda. Alguns lá do JECA criou alguns projetos de recall de mandato. Eu chamei relatoria, eu gostaria de regulamentá-los. Então, o que não está regulamentado na Constituição que deveria estar regulamentado? Plebiscito, referendo popular, recall de mandato. E, claro, o que eu mencionei aqui, eleição de retenção, que não existia na Constituição. A gente poderia até introduzir isso para cargos nominativos, não somente do Poder Federal, mas seria extremamente interessante na seleção de secretários de governo, dos governos de Estado, e nomeações para secretários também municipais, que têm poder também de fazer grandes besteiras.
e a população deveria ter alguma interferência direta ali ou haver uma eleição de retenção. Então, esses itens, todos têm que ser inseridos via emenda constitucional. Existem mecanismos, talvez, como projeto de lei, dentro do pouco, até eu fiz um adendo a um projeto que está sendo liderado pelo Molon, e que eu estou pedindo para ele pautar. Ele é relator, ele é de esquerda, e ele está representando uma série de projetos da própria esquerda, e eu estou regulamentando aqui, fazendo um adendo a esses projetos e pedindo para ele colocar a voto, e ele não quer. Então você veja que a esquerda tem uma leitura muito boa da onde está a sua popularidade. Eles sabem que eles perderam as ruas, eles sabem que a sociedade brasileira não os pertence mais. Então, esses projetos que vão ajudar a sociedade brasileira a elas participarem, está sendo promovidos. Eu sou da direita, então a direita está confiante na sociedade, pedindo que esses projetos sejam colocados à tona. Mas, respondendo aqui a pergunta inicial, tem que ser via emenda constitucional para que a gente tenha isso efetivo. Obviamente que eventualmente, isso vai esbarrar na constitucionalidade, mas já está lá, ou seja, já a nomenclatura de como dos itens em termos de, ao menos em termos, né, não efetivamente em conceitos, e nem muito menos em leis ou normas, mas os conceitos já estão em Constituição. Então, cabe sim a uma emenda para fazer isso muito mais efetivo e se tornar uma realidade do Brasil. E eu acho que a gente está muito atrasado nesse contexto de trazer a população para fazer esse juízo. E os plebiscitos passados, os conservadores não lograram sucesso, né? O das armas agora em 2003 e voltando a 93, nós também não logramos sucesso, né? Temos esses dois resultados aí de plebiscitos aí intercalados aí de 10 anos, né, enquanto que países fazem referendos populares semanalmente, mensalmente, dependendo do tema. Então, precisamos abrir essa nova fronteira. Muito bem. Kleber, quer fazer algum comentário dentro desse tema? Sem querer fazer análises de caráter político, né, considerações de se é possível, se vai dar certo, mas remetendo à primeira coisa que eu falei, de o controle de constitucionalidade no Brasil ser o mais amplo do mundo, é óbvio que não conseguiremos diminuir esses controles, mas outros países têm cortes específicas como último grau de jurisdição, último grau de decisão para apelações e tudo mais, e uma corte constitucional específica para questões, para leis em abstrato, né, como tem na Alemanha, né, uma corte constitucional, ela vai só a leis em abstrato. Isso, por exemplo, evitaria o que vimos agora com a pandemia, em que você teve duas ações, uma DPF e uma ADI, contestando a legislação federal, né, a MP que o Bolsonaro entrou, né, e aí eles não decidiram, eles deram um jeito de não decidir naquelas ações, deixaram tudo meio em aberto, inclusive, depois que terminou a votação, o Gilmar virou e falou assim, não, a gente tem que, doutor Gilmar Mendes, ministro, né, não, nós temos que ver aqui também essas atividades essenciais aqui, porque tem coisa aqui que não é essencial, não é atribuição da União, então isso aqui tem que ser visto caso a caso. Então vejam só, sabendo que eles acumulam tanto a função de controle em abstrato, das leis em abstrato, quanto a função do controle em concreto de decreto, ou seja, de caso a caso, ele já mandou o recado. Eu quero depois, no controle concreto, que receber aqui para decidir caso a caso a vida das pessoas. Então o STF deixou todo mundo numa imensa segurança jurídica, porque eles tinham as duas formas de controle. Tanto o controle em abstrato da legislação, que eles resolveram não dizer o que eles achavam, resolveram deixar em aberto, para que eles pudessem decidir no caso a caso. Se eles não tivessem esses dois poderes, eles não poderiam ter feito isso. Então, um exemplo concreto para mostrar a insegurança jurídica trazida por essa conexão de funções, o que também gera para a gente 100 mil processos por ano no STF, a corte com o maior número de processos, obviamente que eles vão acabar decidindo votar aquilo que eles querem no tempo que eles querem. Então, eles que decidem que vai ser importante para o Brasil ou não, já que a fila é imensa, eles podem tirar o que eles quiserem da fila. Por exemplo, uma reclamação lá
para o Lula ir visitar ver o enterro do filho, né? Enfim, só um caso concreto que, de novo, resolvi trazer aqui para a gente ver como que acontece. Ótimo, ótimo. Bom, uma pergunta aqui que fizeram, talvez o Luiz possa nos auxiliar. Estão perguntando quem que deve ser pressionado no Senado. O senador, que representa o Estado, daquele que votou, ou o presidente da casa. Se essa voz popular ela vai chegar no presidente, que, afinal de contas, é quem vai pautar ali a decisão. Os dois. Tanto os senadores em geral, assim como o presidente. Claro que você não adianta pressionar senadores que estão mais sujos do que puleiro de galinheiro. Esses aí não vão reagir nunca. É uma questão de sobrevivência, não só política, mas de sobrevivência física também. Então, esses aí nunca vão reagir. Agora, o presidente, sim, ele tem uma acessibilidade talvez importante, porque se tiver um número majoritário de senadores e há um grupo no Senado que quer mudar o Senado efetivamente, queria fazer a CPI da Lava Toga, eu até quis fazer a CPI da Lava Toga, muitos me criticaram, mas eu achava que era importante fazer a CPI da Lava Toga. Tem senadores que estavam querendo fazer a mesma coisa. Agora, esse grupo ainda é diminuto, não é majoritário. Eles estão a poucos senadores de ter a maioria no Senado. Se eles conseguirem conquistarem isso, e isso cabe pressão, fazer um mapeamento de quem são os senadores que são resistores, quem são os amigos, e realmente de encontro aos resistores. Né? A vida de um senador não pode ser tão boa assim, ao ponto de estarem se privando de fazer aqui ao menos colocar em pauta, lutar para colocar em pauta, algo que a sociedade precisa desesperadamente, que é a avaliação de algum pedido de impeachment, e tem de quase todos os ministros. Há um pedido de impeachment do Lewandowski, há do Moraes, todos eles ali, tem o do Gilmar Mendes, todos eles têm talvez mais do que um pedido de impeachment. Então, em função desta demanda, se ela é focada aos senadores, eu acho que teremos resultado. O que acontece muitas vezes com o ativismo é que ele se perde um pouco, ele fica sem o foco de ação e perde o entusiasmo, porque isso também requer de tempo, requer um pouco de empenho, uma roda de esmeril que precisa começar a girar. Então, neste contexto, o ativismo ele também precisa se amadurecer para enfrentar esse novo desafio. Fazer o impeachment de ministros da STF é algo inédito. Estamos rompendo aqui uma barreira que é importante para o Brasil também ter esse rompimento. É importante, eu vejo a sociedade como ela fica acuada e os próprios ativistas ficam acuados por causa dessas ações monocráticas do STF que violam direitos individuais tranquilamente, sem ter absolutamente nenhuma maneira de o indivíduo de se proteger ou até de recriminar ações ilegais que são tomadas pelos ministros. E aqui nós vemos, nessa ação especificamente agora, na ação do fake news, foi uma ação iniciada errada, ou seja, iniciada fora da lei, e os ministros se reuniram para fazer com que aquela iniciativa se tornasse legal. Então, iniciaram um ato ilegal, se reuniram para transformá-lo como legal. No processo de fazer isso, não só, na minha opinião, é uma violação violenta da Constituição, traz essa instabilidade. Agora, o que eles acabaram de fazer? Eles acabaram se eles votaram pela legalidade, eles acabaram de fazer uma reforma constitucional sem passar pelo Congresso. É o que eles têm feito também. Eles têm legislado, não só em projetos de lei, criado leis e criado emendas constitucionais através desses mecanismos que eles mesmos se autolocupletam. Isto é um descalabro. A sociedade realmente precisa reagir e precisa estar focada aonde é o ponto de reação. Chama-se Senado Federal. O presidente do Senado e os senadores que são resistores de ir de encontro a um STF que
ao meu ver, ele está se implodindo mais ainda perante a opinião pública. O nível de manifestação que eles hoje reclamam, que está se radicalizando contra o STF, que está ficando cada vez mais agressivo contra o STF, eles não estão fazendo juízo de valor e dizendo, será que é alguma coisa que nós estamos causando? Ou será de fato que são mobilizações que são causadas por incentivos políticos espúrios contra um STF totalmente inocente? Esse juízo eles precisam se fazer. E a sociedade, claro, já fez o seu juízo, já sabe que temos que agir, ou a sociedade como um todo tem que agir, porque a percepção, e eu me incluo aqui dentro da sociedade quando eu falo isso, a percepção é exatamente essa, que eles tomam decisões monocráticas e não estão vendo que essas ações que eles estão promovendo está gerando uma animosidade crescente dentro da população, e espontaneamente. Claro que existem aí políticos que canalizam um pouco mais essas realidades, ao ponto de gerar um pouco mais de ebulição. Mas a verdade, a causa e consequência dos eventos, ela é iniciada no STF, não na sociedade, e também não nos políticos. Luiz, essas suas palavras nos enchem de esperança, porque o povo às vezes parece meio cansado, sem saber para onde ir, sem saber se vale a pena continuar, perguntando o que de fato eles podem e devem fazer. Então essas suas palavras de continuidade, o que eu costumo dizer para algumas pessoas dessa essas coisas, esses desmandos, eles sempre aconteceram em algum nível. O ponto é que às vezes a gente não sabia. Alguns anos atrás a gente não sabia. E agora a gente está tendo acesso a tudo isso. Mas saber que, sim, existe um grupo de senadores que ainda estão sensíveis a esses pontos, realmente, isso é importante, para toda a base de militância, as pessoas, os conservadores, os liberais, que querem um Brasil mais livre, que querem um Brasil resgatado e um Brasil do povo, né? Então, dando continuidade aqui, dentro da nossa temática, o sistema atual aí para deflagração de ação penal contra o ministro do STF, então, a pergunta que as pessoas sempre fazem, de fato eles funcionam? Porque nenhum ministro ele é processado, então, por calúnia ou difamação contra o presidente quando chamam o presidente de nazista ou coisa parecida, né? As pessoas perguntam, funciona? Como que acontece isso? Bom, acho que eu já respondi isso antes, já, né? Nós temos aí a ação penal do Procurador-Geral da República, né? Vai ser ali, né? E vai correr no próprio STF. E nós já vimos como é que funciona mais ou menos o espírito de corpo ali. Agora, um outro problema que a gente enfrenta nessa ideia de querer mudar, né, bastante como que funciona hoje em dia o STF, o nosso judiciário, é que, na verdade, ele é fruto do próprio meio jurídico no qual nós estamos imersos. Se você for pegar e fazer um levantamento com todas as pessoas formadas em direito, você, principalmente com relação a essa questão do ativismo judicial, você vê que a imensa maioria não consegue imaginar algo diferente disso. Eles não fazem ideia que existe algo diferente disso. Eles veem que realmente, olha, parece que eles passaram dos limites agora com esse inquérito, né, e tal. A associação do Ministério Público Pró-Sociedade, do qual eu sou um dos fundadores, inclusive, já representou para tudo quanto foi lado, já representou por crime, já pediu impeachment, e a última foi hoje. Representamos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por conta desse inquérito. Então a gente está exatamente botando a boca no trombone, para todo mundo ouvir, porque isso que você comentou antes. Acho que travou aí. Acho que travou o Kleber, né? A conexão dele, parece, né? E travou ele com uma boca aberta. Ele não vai gostar do que travou. Bom, ele vinha falando aí dessa hegemonia cultural, né? Um ambiente onde os juízes, de fato, tudo que se tem ali é esse ambiente marxista, digamos assim, na área jurídica. O Kleber voltou aí. Pode continuar, Kleber.
Então, é isso que eu estava falando da questão jurídica, né? Você precisa de ocupação de espaços pelos conservadores, e isso tem que começar justamente do ensino, né? Então, isso é um problema de toda a classe jurídica e um problema maior ainda enfrentado nas carreiras jurídicas, né? Porque aí você vai ter a seleção, que muitas vezes é seleção baseada principalmente na sua capacidade de entender esses critérios, de entender como é que deve ser feita a interpretação jurídica conforme o quem? Conforme o próprio ministro do Supremo, Barroso. Os livros que nós lemos de direito constitucional na universidade são de José Afonso da Silva, que é um dos pensadores dessa nossa Constituição, que é uma Constituição que busca o Estado social, ou seja, eufemismo para um Estado socialista, de certa maneira, em alguma medida, né? É uma Constituição programática, está programando a gente, está dirigente. Está dirigindo a gente para onde? Nesse sentido, né? José Afonso da Silva quer interpretar a Constituição. Com quem eu vou aprender a interpretar a Constituição? Com Luiz Roberto Barroso. Eu li várias vezes os vários livros dele para passar em concurso, né? E quero aprender controle de constitucionalidade. Com quem eu vou aprender controle de constitucionalidade? Com Gilmar Mendes, livro do Gilmar Mendes, de direito constitucional. Então, como é que você vai sair desta água, né, dessa hegemonia, né, que nos permeia? Muito complicado. Então, a pessoa faz concurso público já procurando isso, né? E são selecionadas essas pessoas, e aqueles que não pensavam assim passam a pensar exatamente por conta de um mecanismo de engenharia social, descrito naquele livro Maquiavel Pedagogo. Quem não pensava antes vai passar a pensar agora que nem a gente, né? E depois, quando entra, também a cúpula também pensa desse jeito. Você quer ser aceito? Agora, se estamos falando do Supremo Tribunal Federal, que são aí os guardiões da Constituição, a pergunta objetiva, que de certa forma foi comentada hoje aqui, mas eu trago à tona, é possível, de fato, pensarmos numa nova Constituição? Temos que pensar numa nova Constituição, porque você não preenche o vácuo com uma crítica. Então, hoje temos um sistema judiciário, temos uma Constituição que permite tudo isso que nós estamos vendo de erros, e como é que você vai substituir isso somente criticando? Você tem que propor. E quando você mexe em um aspecto tão fundamental quanto esse de um dos poderes, você afeta todos os outros poderes também, todo o conjunto. E isso é um dos problemas que nós vemos de você tentar fazer ajustes na Constituição de uma maneira paulatina, como estamos vendo agora. Passamos aí por 100 emendas constitucionais. Só que o conjunto todo nunca é avaliado. Sempre algumas emendas pontuais e que vai ajustando aqui um erro, achando que está tudo bem, mas acaba gerando consequências em outras áreas do poder. Então, tem que entender a Constituição como sendo um balão d'água. Toda vez que você pressiona, deforma ela de um lado, ela deforma do outro. Então, você precisa de um outro balão d'água. A verdade é essa, não pode ficar deformando aquele balão d'água inicial, porque ele vai gerar outros tipos de anomalias que você talvez nem tenha como especular quais sejam à medida que você faz a interferência de mudança. Então, a Constituição, ela reflete uma visão de Estado. Ela reflete um futuro que está embutido no presente. Ela reflete o que o país representa e sempre será, porque tem um passado também embutido, ela é atemporal, mas ela reflete também uma missão futura, não ativista. Mas esse aqui é o grande diferencial aqui. O ativismo social que está embutido nos termos dos vários artigos de atingir igualdade social, lutar contra as desigualdades, fazer todo tipo de expropriação para que faça essa normatização dos povos que habitam dentro do Brasil, etc. Está tudo lá na Constituição. Ao mesmo tempo que você tem direitos de propriedade, você tem os direitos para violar essa propriedade. Então, você não tem direito à propriedade. A mesma coisa com expressão e todos os outros direitos fundamentais. Então, a Constituição, como ela foi concebida em 88, ela é uma ameba.
E essa ameba, você não é através de tendo mais emendas nessa ameba que você vai gerar uma ameba melhor no futuro. Você precisa de você precisa de uma outra visão holística que incorpora tudo, para você substituir com um efetivo. Agora, tem coisas que dá para aproveitar da Constituição de 88, em toda situação. Vamos lembrar que o Estado, a visão do Estado, todo mundo fala assim, vamos fazer uma Constituição enxuta, igual dos Estados Unidos, principialesca. Sim, acho que como princípio dá para se olhar algo bem mais reduzido. No entanto, e também só concernente ao Estado federal, à União, é uma Constituição da União, e que não defina exatamente como serão os estados, porque os estados têm assembleias, e essas assembleias também podem gerar ali leis e uma série de coisas, não violando a Constituição da União, podem ter mais liberdade para se amoldar conforme a sua realidade local. Mas, em termos de visão constitucional, essa inicial, ela precisa ter, sim, obedecer o princípio de estar mais enxuto. No entanto, o Estado, como tese, uma tese ocidental, porque eu acho que a visão de nação-Estado começa no Ocidente, né? A China já existia lá uma visão talvez mais centralizada, nas primeiras dinastias, etc. Mas a visão de nação-Estado, tal qual o mundo se moldou, nasceu na Europa. Então, essa visão, desde 1789, as primeiras constituições liberais, ou menos constituições desse movimento pós-absolutismo e mercantilismo da Europa, que constitucionalizou vários países, essa visão, em função das experiências que decorreram nos últimos 200, 250 anos, o Estado mudou. A realidade é que houve uma série de agregações que precisam estar representadas na Constituição. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Polícia Federal. Polícia Federal não existia 200 anos atrás, nem se pensar, poxa, não vamos precisar de Polícia Federal, para quê? Os estados tomam conta. Então, é uma série de agregações, como Polícia Federal, Ministério Público, isso não existia naquela época. Então, você tem que agregar isso no contexto de hoje. Isso que acho que é a evolução. Então, por isso que ela a princípio, temos que fazer uma Constituição mais reduzida. No entanto, há agregações positivas que foram acumuladas aí nos últimos 250 anos, que são interessantes de se manter, talvez ainda aproveitar e reformá-las, né, para aquilo que seria o ideal e ter o aprendizado dos erros que foram feitos aí nos últimos 30, 40 anos, reformar essas instituições que ainda precisam estar conosco aí nesse futuro, pelo bem ou pelo mal, mas elas precisam estar por aí, então são agregações. Então acho que dá para se fazer uma Constituição, ela dá para ser mais reduzida, dá para se aproveitar algumas coisas da Constituição de 88. Agora, o momento político, eu acho que não é exatamente agora, não é esse ano, não será o ano que vem, não será até antes de 2022. Eu espero que até minha esperança, tá? Que é talvez a partir de uma segunda eleição, ou do atual presidente, ou de um futuro presidente, seja lá como for, mas que venha com uma proposta de reforma constitucional, que venha com uma proposta de mudança de legado. E o que nós temos que entender? É que o legado, até este momento, é de criação de Estado social, e este legado tem sido negativo para o Brasil. Tentar implementar uma social-democracia, um socialismo mais acirrado, é ruim para o Brasil. Isso que nós temos que remover a possibilidade de se ter no futuro, ou que se tenha de maneira local, não que se tenha da maneira federal, ou seja, criar um poder totalitário que domine todo o território nacional. Temos que ter escapes, e as experiências políticas podemos até deixar algumas liberdades para que os estados possam optar por se auto-implodirem em comunismo, mas não a nação inteira. Isso que eu acho que é importante. A gente tem que deixar essas salvaguardas de opções para a população e opções políticas. Até que seria bom deixar lá o Maranhão, que tem hoje um comunista,
se ele quiser implodir o Estado dele, botando imposto de renda a 100%, fechando todas as empresas, estatizando todo o resto, vê se aquilo dá certo no Maranhão. Fica até um exemplo para o resto do Brasil, vai salvar o resto do Brasil. Como não fazer... Aprendeu que não deve ser feito. Exatamente. Mas a União, ela fica completamente blindada de uma tentativa de criar-se um poder totalitário que venha dominar tudo e todos, que vá socializar todos os meios de produção, toda a propriedade privada, ideias, estatizar tudo. Então, isso nós temos que eliminar da União. Então, e a Constituição hoje, ela é exatamente o contrário, ela permite exatamente isso, ela permite o totalitarismo partindo do centro. Então, o país tem que obedecer isso por definição, imposição de dentro para fora, de cima para baixo. Então, temos que é a característica maior do Estado Social. Então, temos que sair desse modelo de Estado Social. Acho que pontou muito bem aqui o Kleber de ter levantado este modelo. E nós somos, talvez, somos um dos últimos países a abandonar esse modelo. Os últimos países que se tornam desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, muitos deles entraram em Estado Social. A Alemanha foi a primeira. Ela entrou em 1917, serviu de exemplo para todos os países da Europa, e em 1946 ela saiu do modelo de Estado Social. Ela adotou o ordoliberalismo. Então, explicitamente, falou assim, esse negócio de socialismo deu errado, estamos aqui há 30, 40 anos com o socialismo, deu errado, vamos tirar isso da Constituição. E depois ela permeou, influenciou todas as outras constituições dos países que hoje são países ricos. Né? Então, é isso que é a grande realidade que a gente não conta aqui. Agora, no Brasil, não. A gente está ainda segurando naquelas ideias do início do século XX e tal, aquela realidade do proletário. Nem temos mais proletários. Os próprios trabalhistas acabaram com a classe proletária industrializada. Não temos mais aqueles grandes sindicatos. A indústria do Brasil está em processo falimentar em todos os segmentos e microsegmentos da indústria, não representa nem 10% do PIB hoje, onde eu representava muito mais há 40 anos, 50 anos atrás. Então, e você veja que essas ideias também seguem uma base eleitoral. Né? Então, essas ideias de Estado já está ultrapassado, o Estado Social está ultrapassado. Então, temos que inovar para entrar para o século XXI e para sermos um país desenvolvido. Complementando, se for possível, né, concordando, obviamente, com tudo que foi dito, mas eu diria seria mais enfático. Não é que a nossa Constituição permita o ativismo judicial, permita tudo isso, né? Ela praticamente determina, isso está implícito, que vai ter que haver ativismo, já que se você tem uma Constituição dirigente que está dizendo que X tem que ser feito, temos que perseguir tais fins, se o Executivo não faz, se o Legislativo não faz, é óbvio que o Judiciário, sendo provocado, né, porque vai ser provocado, porque todo mundo pensa dessa mesma maneira, ele vai efetivamente levar o Brasil nesse sentido da social-democracia, né, do Estado social. Né? E é por isso também que reformas pontuais acabam não adiantando muito, porque você continua tendo um vetor dirigente na Constituição que vai servir para o Judiciário invalidar tudo o que você está tentando fazer. Né? Então você vai continuar tendo uma Constituição que não é uma Constituição que freia o poder, que evita o poder absoluto. Não, ela é uma Constituição que acelera em direção ao poder absoluto. É uma Constituição que acelera em direção à tirania de quem quiser implementar o que está nela. Né? A igualdade total, ela vai lá no artigo 3º, lá, sociedade livre, justa e igualitária, sem distinção regional, sem distinção de nenhum tipo, temos que ser todos iguais, de todas as maneiras, ou seja, precisa de um poder supremo absoluto para conseguir fazer tudo isso que está dizendo que está ali. Né? Mas é como o senhor mesmo disse, o momento agora em que praticamente todos os juristas só conseguem ver isso, o momento não é agora para você tentar colocar essa Constituição nova, discutir essa Constituição, discutir legislativamente, né, em Assembleia Constituinte, né,
que seja essa Constituição nova. Mas, obviamente, nós já temos que, desde já, fazer esse estudo, apontar esses problemas, para já ir mudando também. Aí é um apelo que eu faço, como estudante do direito, né, como professor mesmo, né, que as pessoas estudem outras alternativas a isso, estudem a fundo, porque um dos grandes problemas hoje, quando alguém fala assim, vamos trocar ministros do Supremo agora, porque vai aposentar esse, vai aposentar aquele, eu falei, meu filho, olha o problema, quem que você coloca de ministro do Supremo conservador? Eu consigo contar nos dedos de uma mão, nem isso, pessoas que poderiam ir para lá, e eu acho que a maioria nem aceitaria ir. Ainda tem essa, a pessoa tem que ser e aceitar. E aí ele chegando lá, quem que ele vai chamar para montar o gabinete dele? Ele precisa de pessoas, de juízes, auxiliares, que façam os votos dele e tudo mais. Né? Isso é uma grande dificuldade. A gente viu, inclusive, vou falar isso aqui só para o pessoal do direito. Né? O pessoal do direito viu os 6 primeiros meses do Dias Toffoli, dificuldade que ele teve para montar um gabinete com capacidade para fazer votos adequados. Né? Então você vai, eu quero uma cúpula cheia de conservadores. Ok, onde você vai encontrá-los? Você não vai encontrá-los. Então, é um trabalho aí muito grande a fazer no Brasil inteiro, nos brasileiros, para que essa nova Constituição efetivamente espelhe o desejo do povo brasileiro, o sentimento do povo brasileiro, e para que a classe jurídica esteja conectada ao povo brasileiro, porque hoje sua maioria não está. Era só essa ponderação que eu tinha a fazer. Muito bom. Bom, temos aqui algumas pessoas, né, que enviaram o superchat. Isso nos motiva, nos ajuda a continuarmos. Queremos agradecer todos que estão participando aqui dessa live tão importante. Estamos caminhando aí já um pouco mais de 1 hora nesse tema tão importante. E eu quero agradecer muito a participação dos senhores aqui conosco. Mas antes, né, uma observação aqui. O Kleber vinha falando e eu me lembrava que o Brasil ele detém hoje mais de 50% das faculdades de direito no mundo. Se não for isso, pelo menos é perto disso. Então, Kleber, qual é a mensagem, né, pensando assim nas considerações finais, que você deixaria para esse grande público de estudantes do direito, as pessoas que estão tendo mais acesso à informação, as pessoas ali que não querem mais só beber da água do garantismo penal, de Habermas, de Dworkin. O que essas pessoas, qual que é a mensagem que você pode deixar para esses estudantes do direito e motivá-los a juntos construirmos e buscarmos esse Brasil melhor? Eu diria que eles devem buscar esses novos pensadores da direita, né, em geral, principalmente se não só livros, né? Livros é muito importante ler livros, mas é mais importante ainda você ver a atividade filosófica das pessoas que estão pensando o novo direito no Brasil. Então, o Taiguara Fernandes, o Edilson Mougenot, acompanhar o trabalho deles, assistir aulas, vídeos deles. Eles têm canais no YouTube, no Instagram. Eu tenho canal no YouTube, Kleber Tavares Neto, canal no Instagram, Twitter. Acompanhe o trabalho dessas pessoas, porque nós estamos efetivamente analisando o direito hoje brasileiro para mostrar por que ele chegou onde chegou. Né? Então, o Leonardo Giardini, né, escreveu o livro Bandidolatria e Democídio, o Diego Pesce, ou seja, procurar pessoas, procurar essas pessoas, ver o que eles estão lendo, ver o que eles estão dizendo. Essa é a forma de você conseguir sair dessa hegemonia esquerdista na universidade. Não adianta eu recomendar livros, não adianta nada fora disso que eu estou falando, porque foi exatamente o que eu fiz, né, quando eu entrei na faculdade lá 20 anos atrás. Entendeu? Ok. Bom, Luiz Felipe, eu gostaria você, né, que sempre, como eu já disse aqui, nos encheu já de esperança, através do seu canal, as suas mensagens semanais, sempre nos motiva, que pudesse também deixar aí essa mensagem para as pessoas que, vez ou outra, através aí dos desmandos do STF, pensam em desanimar. A gente vê uma expressão que tem se tornado muito comum nas redes sociais nos últimos dias, o Brasil cansa, né? E são pessoas que a gente vê, às vezes, muito ativa e elas cansam com tanta notícia, né?
os descalabros, como mencionado aqui, eles vão acontecendo, qual é a mensagem que você poderia deixar para essas pessoas que estão empenhadas, mas às vezes estão cansadas? Bom, não se cansem. Não se cansem, porque, primeiro, a política, ela é o ciclo político, ele, infelizmente ou felizmente, é muito mais longo do que a vida útil do ser humano. A gente acha que na nossa geração tudo vai acontecer, todas essas mudanças vão se materializar e, de repente, no dia seguinte, na semana seguinte, aquilo se torna realidade. O fato é que este momento de estarmos numa nova realidade, nós nunca percebemos. De fato, ele pode vir de repente, mas não é do seu controle. E a vontade do ser humano de querer controlar os eventos e ter uma expectativa racional do que pode acontecer, isso que gera um pouco de frustração. Então, faça aquilo que é certo, faça aquilo que está dentro da sua índole de fazer. Se exponha ao máximo que você puder dentro das suas condições para defender aquilo que você acredita. E não espere nenhuma recompensa. Não espere que você, no momento seguinte, alguém vai te agradecer, ou que você vai ter glória pessoal, ou até mesmo externa, de algum reconhecimento, seja público, ou até mesmo dentro da sua família. Mas faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo. Eu faço sempre já falei várias vezes com algumas palestras que eu fiz para crianças, e eu pontuava exatamente isso. Eu falava para eles, olha, me fala um presidente do Brasil, né, que não seja os atuais, do início do século. Vocês lembram de alguém? Eles não lembram de ninguém. Então, me fala uma pessoa famosa que existia nos anos 20, uma pessoa famosa que existia em 1860, que não eram os reinantes aí que a gente aprende na história. Ninguém lembra de ninguém, essa que é a verdade. Então, também não faça política pela glória, para se tornar uma celebridade. É uma coisa que tem que se fazer bem para você. E o bem para você é fazer a coisa certa. E a frustração está em não poder fazer absolutamente nada. Então, faça alguma coisa. Então, essa aqui também acho que é uma coisa. Faça alguma coisa agora, não espere todas essas recompensas na sua vida. E se vierem na sua vida, o que eu acredito em milagre, eu acredito que as coisas, elas demoram muito até não demorarem nada, até ser tudo de repente. Então, a política é um pouco assim. De repente, a gente acha que não está acontecendo nada e não estamos vendo resultados, mas, de repente, tudo acontece. E está fora da nossa capacidade de compreender como é que isso funciona efetivamente. Mas que a bondade sempre prevalece, o certo sempre prevalece acima do errado, aquilo que é justo sempre ganha. Então, isso são valores e também que são realidades que a gente vê exprimido aí na história dos países. Caso contrário, os países não existiriam. Não existe país que foi construído no progressismo, na destruição da família, na destruição do Estado soberano, na destruição de valores que são fundamentais. Não existe país progressista. Os progressistas tomam países que foram criados por aqueles que tinham grandes valores. Eles sequestram esses países. Agora, eles não criam nada. Então, fiquem tranquilos, enquanto vocês existem e vocês se norteiam por bons princípios, fazem a coisa certa, e isso contagia de maneira positiva outros brasileiros, as coisas vão acontecer. Quando e como, ninguém sabe, mas elas acontecem. E por isso que temos um Brasil. O Brasil é um milagre exatamente disso que eu tenho mencionado. Então, fiquem tranquilos, não se frustrem, mas façam alguma coisa, porque não fazer nada também frustra, tá? Como dizia Burke, né? Ninguém comete o maior erro de não fazer nada porque só pode fazer um pouco. Né? Exatamente. Então, só terminar aqui, acho que foi bem pontuado. Para os estudantes de direito, eu não fiz direito, tá? Mas eu também tive essa mesma dúvida. Se o atual modelo é Estado Social, e ele é um modelo que nós criticamos, nós sabemos que dá errado, nós vemos os erros acontecendo, então qual é o modelo oposto?
O modelo oposto ao Estado social é o Estado liberal. Praticamente é um Estado que permite, que não interfere, e o modelo de Estado liberal, o primeiro modelo de Estado liberal foi os Estados Unidos. Lá você vai encontrar, leia a Constituição dos Estados Unidos, leia também os federalistas, que são 80 artigos que interpretam a Constituição dos Estados Unidos, e essa interpretação tem uma riqueza da humanidade, ali, de história da humanidade, concentrada nesses 80 artigos, e define por que não pode se intervir em demasia, por que um governo, para ele ser estável, é um governo que não intervém, por que um governo, para ser representativo, é um governo que não está onipresente a todo momento, fazendo tudo por todos. Está tudo lá nesses 80 artigos. E depois há outros modelos de estados liberais que também derivaram deste modelo. Então, a leitura aqui, que eu acho que é uma leitura interessante, que eu percorri ao menos por esse caminho, pessoalmente falando, eu li várias constituições. Eu li diversas constituições, até constituições do mesmo país, em que era um país com Estado liberal, baseado nesses princípios dos Estados Unidos, depois adotaram outro modelo, como o modelo de Estado social. A França é um exemplo, a Argentina é outro, o próprio Brasil é um exemplo desse, a Itália, o Japão era o inverso, né? Ele começou com um Estado realmente forte, interventor, e depois da Segunda Guerra adotou um modelo extremamente liberal e está aí até hoje. Aliás, não houve nenhuma emenda constitucional na Constituição do Japão depois do pós-guerra. Então, faça essas leituras de constituições, vocês verão um paralelo, um padrão importante, e depois tracem um paralelo com a história desses países. Acho que isso que é a análise que cabe a todo estudante de direito fazer. Muito bem. Bom, mais uma vez quero agradecer aqui a presença de todos. Mais uma vez, algumas pessoas enviaram algum superchat. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e agradecer muito a presença de vocês dois. São pessoas que todos nós, com certeza, admiramos muito, com um tempo muito precioso, e separar esse tempo para poder estar conosco aqui realmente nos enche de alegria e gratidão. Então, que Deus possa recompensá-los. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, parabéns pelo seu trabalho. Aqueles que ainda não seguem o Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança nas redes sociais, pode acessar lá o canal no YouTube. Quem ainda não comprou o livro, porque o Brasil é um país atrasado, pode adquirir. Kleber Tavares Neto é o canal, né? Pode seguir o canal do Kleber no YouTube, isso. Kleber Tavares Neto? No YouTube. Nas outras redes sociais é só Kleber Neto. @Kleber Neto. Perfeito. Pode segui-lo lá também. Muito bem. Facebook. Bom, muito obrigado, senhores. Obrigado por esse tempo. Vocês que estão aí nos acompanhando, compartilhem esse conteúdo para muita gente, para que isso possa chegar a mais pessoas e a gente continue avançando sempre. Senhores, uma boa noite para vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.